sejam bem-vindos ao TV Agricultura. Eu sou o Carlos e hoje começamos uma série de entrevistas aqui, direto do porão da Fundação Cultural, o Espaço Alternativo. Hoje estamos com o músico de blues, o Léo Mayer. E antes de mais nada, Léo, curiosidade, que instrumento é esse? Então, isso aqui é o famoso Resonator, eles chamam de Resonator. Aqui no Brasil existe o violão ressonador, os nomes aqui, né? Guitarra ressonadora, apesar de não ser uma guitarra, violão ressonador, enfim. Esse instrumento aqui, rapidamente, o histórico, ele surgiu assim no final dos anos 20, né? No 1930 ou 31 entrou no mercado, simplesmente para o músico, né, soar mais alto, né? Ele é todo de metal. Antes disso existia o violão, e um violão, não existia guitarra, aí o violão no meio ali daquela orquestra, no meio daquela barulheira toda no bar, ou até mesmo na rua, era difícil de se ouvir, né? E esse instrumento aqui trouxe um pouco mais de volume para o músico, né? Para o violeiro, para o guitarrista. Então, ele tem essa característica, esse som metálico, né? Existe os Resonator feitos de níquel, de bronze, né? E existe um com corpo de madeira e só com o cone de metal. Enfim, é o Resonator, muito usado no blues, na country music, na música havaiana, até nas big bands de jazz dos anos 30, né? Pois é, a sonoridade dele é semelhante à do banjo até, né? Chega próximo do banjo, isso mesmo. Lembra, assim, ouvindo aquelas músicas havaianas isso e mesmo. tudo mais, até mesmo latinas, né? Isso. Uma coisa muito interessante, Léo, é que o blues e o jazz têm muitas influências. Entre elas a música erudita, os ritmos da afro, até algumas influências norte-americanas, mesmo de músicas de lá. Esses ritmos todos misturados, para o pessoal de casa ficar inteirado. Tem diferenças mesmo que sutil, é isso? O blues e o jazz... Bom, eles têm diferenças sutis, mas eles também têm diferenças alarmantes, tá? Eles podem estar muito, muito próximos, dependendo da época, da região, né? E eles podem estar muito distantes, né? Uma das influências do jazz é o blues, né? O blues é uma influência em grande parte da música moderna e no jazz não foi diferente, né? Então, existem muitas diferenças, né? Harmônicas, no improviso, no ritmo, mas digamos que um é pai do outro. Não tão distantes assim. A questão da inovação do jazz e do blues, especialmente do blues, que eu acho que ele surgiu antes, né? Como tu comentaste. Sim. É a questão do improviso, né? O improviso, ele foi a diferença das demais músicas. O músico tem a liberdade de trabalhar isso, né? Tem muito isso nesses dois estilos, né? A liberdade. Principalmente no jazz, né? Ali no final dos anos 30 e começo dos anos 40, os músicos de jazz e naturalmente também de blues, eles queriam ficar cada vez mais livres, né? Se expressar cada vez mais. Quando você está numa big band, você não tem tanta liberdade assim, né? Você segue mais o padrão ali da composição, você tem o líder, né? Um maestro ali, geralmente. E aí, depois disso, os músicos... essa mudança, né, de década, dos anos 30 para os anos 40, aconteceu essa vontade, essa busca pela liberdade na expressão, né? Principalmente no jazz, né? Aí que surge o bebop, né? E tudo mais. O blues e o jazz também, as bandas deles têm alguns instrumentos assim em estilo padrão, né? Podes falar alguma coisinha sobre eles? Contrabaixo, né? Bom, assim, no blues se destaca muito o piano, assim como no jazz, mas temos a harmônica, né? A gaita de boca, né? Que ela é muito... A harmônica é muito importante no blues, né? Claro, depende da proposta da banda, né? Mas, por exemplo, o Chicago Blues é muito baseado no som da harmônica, né? Só que são tantos instrumentos, na verdade, né? Por exemplo, o blues começou com voz e violão e depois uma harmônica, às vezes um violino, às vezes até o próprio mandolim, né? Aí no jazz a gente tem inúmeras formações, né? Por exemplo,
trio jazz existe bateria, contrabaixo e piano. Ou bateria, contrabaixo e saxofone. Aí tem os quartetos, então é uma coisa muito vasta, né? As formações e os instrumentos principais, né? É uma coisa, até uma curiosidade minha, porque a gente sempre observa que quase nunca eles estão sozinhos, embora vários intérpretes, né? Sim. Por exemplo, o próprio Benny Goodman também, ele tinha o grupo dele, mas ele sobressaía com o solo de clarinete. Sim. Né, que era a interpretação... Uma das coisas interessantes do Benny Goodman é que ele tinha a orquestra, tinha o sexteto e tinha o quarteto, né? Então ele é várias formações, né? Variável, né? O próprio B.B. King, né, diz que o jazz é o irmão mais velho do blues. O blues é o ensino secundário e o jazz é a universidade. Como é que você vê isso? Você concorda, discorda? Bom, foi o B.B. King que falou, então tem que concordar. Não, mas assim, o jazz, ele assim, é um estilo assim que exige talvez um pouco mais de estudo, assim, de conhecimento harmônico, né, de escalas, e ele realmente explora caminhos assim muito mais distantes, né? O blues, ele é pura expressão também. Blues é baseado em criatividade, liberdade. É uma música que pede muito, assim, né, verdade na hora que você está cantando, se expressando. Mas ele não é tão sofisticado, pode ser a palavra. Não é tão sofisticado quanto o jazz, assim, né, em termos de riqueza harmônica e de improviso e tudo mais. Mas é claro que às vezes essa afirmação pode ser um pouco polêmica, assim, né? Porque existem muitos blues, assim, que você pode explorar muitos caminhos também, né? Então, acho que foi uma provocação mesmo da parte do B.B., provavelmente. Ou talvez para ele quer dizer para a galera estudar, né? Vamos estudar aí, pessoal, que... Léo, tu és de Blumenau, né? Sou de Blumenau. Você compõe uma banda, um trio, quarteto? Explique. Então, Bom, como a gente estava falando ali anteriormente, eu me apresento sozinho às vezes, né? Ou em duo, né? Com um pianista ou com um baixista, mas eu gosto mesmo de ter banda, assim, né? Aí, os meus projetos que rodam a cidade e região é o Léo Mayer Trio e o Léo Mayer Quarteto, né? O trio é o baixo, bateria e eu na guitarra, e o quarteto a gente adiciona aí o teclado, né? Atualmente, a formação aqui em Blumenau é o Eduardo na bateria, o Emerson no baixo, e quando é quarteto a gente coloca o Eliezer Fagundes no piano, né? Então, tem todas essas formações, mas o que eu gosto mesmo é o trio ou o quarteto. Inclusive do Léo Mayer Trio, foi lançado recentemente o CD, né? Gostaria que você falasse também um pouquinho sobre ele. Certo. Todo seu. Claro. Então, esse aqui é um CD que eu lancei em fevereiro, né? Lancei aqui em Blumenau, Joinville e na cidade de Lontras. E ele é formato EP, né? Ele é menos músicas, né? Ele tem 6 músicas. Uma minha e 5 releituras, né? E foi um trabalho que a gente demorou 2 dias para gravar. Na bateria é o David Martins, um grande baterista que também faz parte do Léo Mayer Trio, mas quando eu toco lá em Floripa e região, né, é outra formação. E aí o Emerson Baca no contrabaixo, que também o estúdio que a gente gravou é dele, o Estúdio Baca. E a participação especial do Cristiano Ferreira, que é um grande guitarrista, grande amigo e professor meu, que ele participou de 3 faixas aqui e também me ajudou a produzir o EP. Né? Aí gravamos em novembro do ano passado, fevereiro já estávamos lançando. E esse final de semana agora eu estou indo para Florianópolis gravar o segundo EP aí. E a música, você disse que é uma música de vocês, né, própria? Sim. Composição sua? Sim. A primeira é a Jumping with the Band, é a única faixa autoral. E aí as demais são São releituras, assim, são meus mestres do blues e eu fiz a minha própria versão para elas. Grandiosas, com improvisações, acredito. Sim. Aí é com a nossa cara, né? O tema principal e a letra a gente mantém, né? Aí... Isso é o interessante do blues, né? Isso que é o improviso, você vai lá, pega o seu mestre, trabalha muito legal. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. É um grande trabalho. Léo, a gente observa hoje em dia uma coisa muito interessante, até pela questão que nós já vimos discutindo, da diferença entre o jazz e o blues. Muitas pessoas hoje veem o jazz e o blues como ritmos mais elitizados. Não só financeiramente, mas como intelectualmente também, menos populares. Quando, na verdade, é justamente o contrário, se a gente for observar o histórico disso. Já chegaste a ouvir algum comentário a respeito sobre isso?
Sim, sim, já ouvi bastante gente falando isso, né? Bom, a minha opinião sobre isso, eu acho que não é música, tanto o jazz quanto o blues, não é música elitizada, assim, não pode ser, justamente porque são músicas que vieram do povo, né? Veio da mistura dos povos, né? Veio, digamos, não foi uma classe social que deu à luz a esses estilos, né? Foram várias, né? Várias raças, vários povos envolvidos, né? Uhum. Até você chegar no blues e no jazz, você passa por muita coisa. Claro que existe ali o embrião, mas sobre os dias atuais, essa afirmação, apesar de eu não concordar, mas aqui no Brasil, ela pode fazer algum sentido, porque assim, o que domina é o sertanejo, digamos, né, e o funk, o axé, né? Uhum. E se você pega um blues e um jazz, talvez para essas pessoas realmente vá soar sofisticado demais, vá soar difícil demais para absorver, ou talvez chato, ou talvez, enfim. Então, se você comparar esses estilos que eu falei, né, os que dominam as paradas de sucesso, com o blues e o jazz, eles realmente podem soar difíceis para absorver, de absorver, né? Para essas pessoas que estão acostumadas a ouvir aqui, saiu aqui e nem deram bola para o que entrou, né? Mas assim, eu acho que o blues ele não pode ser visto como uma música elitizada, especial para determinados lugares, determinados bares, festivais só, porque ele tem que chegar para todo mundo, né? Então, porque nos anos 30 e 40, o jazz e o blues dominavam as rádios, dominavam todos os cantos, né? Lá nos Estados Unidos, depois eles foram para a Europa também, a Europa abraçou esses dois estilos musicais e depois o mundo inteiro. Então, jamais pode ficar, esses estilos podem ficar presos a uma classe econômica, social. Jamais, jamais. Ele tem que, assim, quando toca na rádio, todo mundo pode ouvir. Então, tem que estar em todos os cantos. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Enquanto isso, ouviremos uma canção do Léo Mayer. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Bem, estamos de volta com o TVL Cultura, com o nosso caro músico de blues, Léo Mayer. E estávamos falando antes a respeito da questão das diferenças do blues, a relação dela com a população e tudo mais. Léo, como iniciou o seu interesse pela música, e especialmente por esse ritmo que é o blues? Bom, eu iniciei com 14 anos a tocar violão. Foi uma série de fatores. Minha avó tinha um violão lá jogado em cima do armário, que pertencia a um tio meu. A minha mãe sempre dizia, vai fazer aula de violão, tu tenta música, tu vai gostar. E nessa época também eu comecei a andar com o pessoal que já curtia música, assim, sei lá, ia de carona pra escola com uma amiga e ela já gostava muito de bandas de rock, assim. Eu lembro que ela gostava muito de Guns N' Roses e aí tudo isso foi, sabe, foi influenciando e aí a música realmente, pô, me pegou já na primeira audição, assim, na primeira aula, no primeiro acorde do violão, assim. Aí eu comecei com rock and roll, né? Eu gostava de bandas clássicas de rock, Creedence, os Rolling Stones, gostava de bandas nacionais, ainda gosto, na real, de tudo isso. Eu lembro que tu aprende as músicas do Legião Urbana, né? Os primeiros acordes e na época tinham o Raimundos, o próprio Raul Seixas, né? Até hoje, adoro o Raul. E aí o blues veio um pouquinho mais tarde, né? Eu comecei com 14 anos, e aí quando eu tinha uns 19, 20, o blues chegou. E fosse conhecer ele através de bandas também, influências? Essas bandas, por exemplo, o Creedence e os Stones têm muito blues, né? Eles são super influenciados pelo blues. Então, eles regravaram muita coisa, né? Aí você já cria um interesse ali, de quem que é essa música, você vai ver ali o compositor. Também nas próprias entrevistas, né? Pô, o Keith Richards sempre fala do Muddy Waters, aqui o Muddy. O nome Rolling Stones veio de uma música do Muddy, né? Chamada Rolling Stone. Então, tudo isso, né, tem... Né, o próprio Led Zeppelin também regravou muitos blues do Willie Dixon, do Sonny Boy, do Muddy. Então, naturalmente, você vai para esse caminho, né? Eu tinha amigos mais velhos também, que já eram tocadores de blues e me influenciaram. A gente ia no bar e, tu devia comprar esse disco, tu vai gostar. E aí, comprei meu primeiro disco de blues e dali foi só alegria. Para Léo Mayer, o que é o blues? O que é o blues? Vixe, pode ser tanta coisa, mas ao meu entendimento, assim, o blues primeira coisa, o que ele não pode ser considerado, tá? O blues, talvez ele surgiu realmente da tristeza, da saudade, né, com os escravos, com aqueles trabalhadores no campo. Então, esse sentimento, talvez, o blues, né, talvez ele veio, talvez não, ele veio dessa tristeza, dessa vontade de ser livre, né, dessa vontade de querer estar longe do racismo, se livrar do cansaço, o cansaço do trabalho. Só que o blues amenizava a dor desses trabalhadores. Assim como a música, ela te torna uma pessoa talvez mais completa, uma pessoa melhor. Claro, dependendo da música, dependendo de como você trata a música, como você absorve ela. Mas a música é para isso, ela é expressão. Então, para mim, o blues, ele é liberdade, ele é expressão, ele é sentimento. O blues, você nunca vai ver um blues fictício. Todo blues que é tocado, que é cantado, tem que ter verdade ali. Se você vai cantar um blues, você tem que pelo menos ou ter vivido aquilo ali ou te lembrar de uma situação, lembrar de uma pessoa. Eu jamais vou cantar um blues dizendo que como é difícil colher algodão. Jamais. Mas eu vou cantar um blues pensando numa mulher, vou cantar um blues pensando talvez em uma situação que aconteceu na noite, do amor que a gente tem pelo blues, pela música. Então, é expressão, é liberdade, verdade. É um estilo de música que te traz realmente muitas possibilidades, né? Mas se a gente for levar para o lado histórico, a conversa vai longe, né? Do que é o blues. Na verdade, é sempre difícil a gente falar daquilo que a gente gosta. Né? Muito porque difícil. A gente sempre tentando resumir mais ou menos isso. A gente quer indo para vários pontos e vai trazendo muitas informações. É que tem muita coisa, A gente se interessa muito por uma área e a gente vai focando muito, né? É isso aí. E aí, nessa linha, né? Quais os compositores, intérpretes, bandas, cantores que te influenciaram? Bom,
dentro do blues, o Muddy Waters, o Buddy Guy, o T-Bone Walker, o próprio B.B. King, né? Eu gosto muito também, não só citando guitarristas, né? Gosto muito de harmonicistas, né? O Little Walter, o Walter Horton, Sonny Boy Williamson, o primeiro e o segundo. Eu eternamente serei influenciado por esses blues, músicos. Né? Fora só no blues, no rock, né? Bom, assim, quer que eu falo do rock também? Claro. Tá. Como eu comecei no rock, assim, eu tenho meus mestres até hoje, bandas favoritas, que é o caso do Pink Floyd, do Deep Purple, né? Dos Rolling Stones, próprio Beatles também, adoro o grande funk, já falei do Raul Seixas, Secos e Molhados, bandas como Casa das Máquinas também, né? Bandas clássicas de rock nacional. Mas é claro que o blues assim, e o jazz são as minhas principais influências. Bom, falando no jazz, Miles Davis, o Ron Carter, grande baixista, Dave Brubeck, Duke Ellington, Louis Armstrong, Dexter Gordon, nossa, tem tanta gente que eu gosto, assim, Stanley Turrentine, John Coltrane, é muita gente. O Bob Dylan também, né, que fica todas nessas... o Dylan é mais, assim, a galera do rock and roll, mais do folk, assim, né, o Dylan é mais dessa onda que eu também... Já que tu falou do Dylan, eu lembrei do Neil Young, que é também um dos meus favoritos. Adoro o Neil Young. Eu gosto muito das letras do Bob Dylan, também são muito fantástico. É um grande letrista. Léo, voltamos ao Brasil. E como é que você vê o mercado de música no Brasil? Mais uma pergunta... Na tua área. É uma pergunta capciosa. Na minha área. Capciosa, tá. Né? Bom, na minha área, assim, o blues ele veio pro Brasil, assim, digamos, mais ou menos ali nos anos 70, né? Vamos colocar assim, o blues chegou aqui. E então, houve sempre uma evolução desse estilo, né? Mais músicos se aprimorando no blues, né? Se interessando, o público vai crescendo, o espaço. E uma coisa muito interessante, festivais de blues vão surgindo, né? Ou blues e jazz, ou só blues, que seja. Mas eles vão surgindo. E hoje em dia a gente tem muito festival, isso é legal, isso é um espaço que existe para nós músicos dessa área. Mas também, eu acho que o blues já teve uma época melhor no Brasil, que foi ali anos 80, talvez, ou início dos anos 90, com bandas como o Celso Blues Boy, né, que apesar de ser mais rock and roll, ele tinha muito blues no som, o Blues Etílicos, né, que é o maior nome do blues no nosso país, o Nuno Mindeles, a banda, o Blue Jeans também, que é uma banda fantástica. Então, eu acho que já teve uma grande época e hoje em dia está voltando, né? Ou talvez de uns 5 anos para cá, assim, o blues começou a ser mais visto, mais respeitado no nosso país. Só que claro que a luta é grande ainda para alcançar o grande público, né? E regionalizando, a diferença ou é a mesma situação de fora? Em Blumenau, o blues está acompanhando a questão do Brasil? Está nessa mesma... Eu acho que cada região tem um andamento, assim, né? Tu não pode comparar São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que lá existe muitas bandas, muitos músicos de blues, né? Aqui, Blumenau Blumenau é região, vamos colocar, porque tem um monte de banda por aqui, de blues, né? Mas não se compara aos grandes centros, né? Eu acho que é uma coisa natural, né? O que lá tem de monte aqui... Cultural. Normal. A gente sabe que o blues, o jazz, são ritmos de pessoas um pouco mais velhas, de meia idade. Os jovens hoje em dia têm se aproximado do blues, do jazz? Tem, com certeza. Volta aquela coisa de ser ou não música elitizada, né? A gente não pode jamais fechar esses dois estilos a uma faixa etária, por exemplo. Tudo bem, eu entendo que realmente a galera mais velha pode se identificar mais, né, com essas duas músicas. Mas eu tenho muito aluno assim que é novo, assim, muita gente que vai no show assim que tem menos de 20 anos, sabe? Então entra aí o trabalho do coletivo, das bandas de espalharem, né? A internet está aí para isso também. Então tem muita molecada que tem acesso a essas músicas, né? Os nossos pais jamais iam conhecer o blues pela internet. Universalizou, não existia. Né? Então acho que hoje em dia é mais fácil de espalhar e é aí que chega que a molecada assim mais nova aqui no Brasil se interesse mais, né? Léo, estamos encerrando, estamos chegando ao final.
Se quiseres apresentar o teu CD novamente, passar o teu contato. Certo. Quem quiser adquirir o EP Léo Mayer Trio, tá? Lançado em fevereiro desse ano, fala comigo pela minha fanpage, é www.leomayer.com, tá? Ali vai ter agenda, vai ter as informações. Esse endereço, o leomayer.com, vai direto para a fanpage do Facebook, tá? Então, quem quiser adquirir o EP ou informações sobre aulas, né? Eu dou aula de violão e guitarra direcionado para o blues. Entre em contato comigo ou pelo telefone 47-9968-0970. Qualquer dúvida, informações, entre em contato comigo por esses 2 canais aí. Bem, encerramos mais um programa TV Agricultura com música de excelente qualidade, o jazz e o blues. Hoje um papo com o Léo Mayer. Obrigado. E ele vai encerrar então tocando uma música... Vamos lá então. Dos espíritos do sul dos Estados Unidos. É isso aí. Agradeço a entrevista aí.